Ok, pronto. Tá? Então. Podemos começar. Então, eu vou dizer, né, eu vou dizer boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes, né? Mais um gelinho com vida, mais um gelinho conversa, né? A gente está trazendo o Vitor hoje, que é membro do nosso grupo e que vai falar um pouco sobre o que ele pesquisa, sobre o que ele fez no doutorado. Ele vai trazer essas experiências para a gente conversar depois, trocar, né? Que essa é a ideia principal do nosso grupo, né? Ser esse safe place para nós, enquanto professores de inglês, né? Que entendemos o inglês não só como uma língua, né, que carrega vários discursos, mas como um meio para chegar a um fim. Eu amo dizer isso, que não tem nada com nada, né? Um meio para chegar a um fim. Mas é verdade, porque a gente pode se apropriar dessa língua, a gente pode, né, desenhar nela a nossa identidade, as nossas ideias e reflexões, porque nós somos falantes legítimos de inglês, sim, né? Então a gente vai ouvir o Vitor falar e depois a gente conversa, né? Porque essa é o que é isso aqui agora, uma conversa. Tá, Vitor? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por vir aqui, dividir, né? Trazer tuas reflexões, as tuas ideias também, esse momento, né? Que é tão legal para a gente. Gente, eu que agradeço, professora Silvia, o Christian, pelo convite, né, essa oportunidade de conversar com vocês, bater um papo. Eu montei uns slides para essa minha fala. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, o que eu fiz, o que eu estou fazendo atualmente, e falar também um pouquinho sobre o que eu fiz na pós-graduação. Eu fiz algumas pesquisas meio que em paralelo com a minha pesquisa de doutorado, de mestrado. Algumas coisas deram certo, outras coisas deram errado, né, várias coisas dão errado. Mas deixa eu só compartilhar aqui, então. Ok, acho que vai carregar aqui. Gente, se der algum problema no meu microfone ou no compartilhamento de tela, pode me dar um toque, tá? Mas acredito que todos consigam ver, né, meus slides. Sim. Perfeito, perfeito. Ótimo, eu vou deixar meu cronômetro rodando só para não me empolgar, porque às vezes eu me perco no tempo, né? Então tá rodando certinho aqui. Então, meu nome é Vitor, eu atualmente estou trabalhando como professor é um nome bem chique, eu sou professor de inglês, mas eu trabalho numa escola bilíngue, então a gente tem o título de ELA Teacher, né? Ou então English Language Arts Teacher, e eu trabalho bastante com língua inglesa misturando um pouco de literatura e gramática na sala de aula, né? Então a gente tem uma abordagem construtivista, socioconstrutivista, e a gente parte, então, do ensino da língua inglesa do texto para a gramática. Então, a gente tem muitos livros, por exemplo, com o meu 7º ano eu estou lendo Harry Potter, e o primeiro livro, e aí a gente faz algumas atividades que, né, usam esse livro como base. Mas no meu mestrado e no meu doutorado eu estudei bastante sobre sociolinguística. E embora meu mestrado e doutorado tenham sido da sociolinguística aplicada à língua portuguesa, eu sempre tentei fazer algumas pesquisas em paralelo, alguns projetos em paralelo, trazendo a sociolinguística e o ensino de língua inglesa juntos. E, de certa maneira, eu acho que esse tema acaba esbarrando na questão do ensino decolonial, né, de uma abordagem decolonial de ensino de língua inglesa. Então, eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas que eu fiz e talvez falar um pouquinho da sociolinguística como uma aliada dentro da avaliação em língua inglesa, né? Então, essa questão do sotaque, se a gente fala, se está falando corretamente, se não está falando corretamente, até que ponto, então, a gente tem muito achismo aí, até que ponto a linguística e a sociolinguística ajudam a mostrar um pouquinho sobre as diferentes variedades de inglês. Eu gosto de falar que, assim como existe um português brasileiro e um português europeu, a gente tem um inglês brasileiro, né? Então, às vezes, é uma coisa que eu defendo bastante com os meus alunos. Então, falando rapidamente sobre mim, eu comecei a dar aula de inglês bem cedo. Eu fiz escola de idioma, né? E aí eu lembro que eu terminei o curso e a escola estava com uma vaga de professor aberta. Eu já morava aqui, eu sou paulistano, mas eu moro no interior aqui do estado de São Paulo, perto de Campinas, já faz um tempo. E aí eu lembro que falaram, bom, você acabou o curso, isso eu estava entrando na faculdade, né? Mas a gente precisa de um professor, seu inglês é legal, você não quer vir trabalhar com a gente? Aceitei, fui ficando desde então, né? E aí eu acabei passando por diferentes contextos também dentro da educação. Trabalhei em ONG, trabalhei em educação básica, fiz os estágios docentes durante a época do mestrado e doutorado, né? E muito curioso é que a minha primeira formação é em logística. Então eu me formei primeiro em administração logística,
E depois, mas sempre dando aula. Eu lembro que na época do estágio foi complicado para mim, porque eu gostava de dar aula, mas eu tive que fazer estágio. E, de certa maneira, eu acho que isso meio que despertou em mim o interesse, porque a logística cuida da circulação de bens e produtos dentro de territórios, sejam eles urbanos ou rurais. E acho que isso meio que despertou meu interesse, tá, como é que eu posso fazer um link, então, entre língua e cidades? E foi meio que isso que eu levei para o meu mestrado e para o meu doutorado, também caí meio que de paraquedas, né, na sociolinguística, e só o meu doutorado que foi um pouco uma sociolinguística mais histórica, né? Então foi olhando para trás para a diacronia, mas trabalhando com um contato linguístico. Eu vou falar um pouquinho depois da minha pesquisa em um outro slide mais para frente. Mas o que eu sempre tentei fazer foi trazer a sociolinguística para dentro do ensino de inglês, dentro da sala de aula. Eu trabalhei por 5 anos e meio como examinador das provas de proficiência de Cambridge, né? Então eu tirei aquelas certificações do CPE, o TKT, e eu lembro que a gente tinha um treinamento muito rigoroso todo ano, e o examinador de speaking, né, da parte falada, ele examina, entre outras coisas, pronúncia. E tinha muita coisa que era falada nesses treinamentos que eu falava, tá, tudo bem, mas eu já vi em estudos sociolinguísticos que a galera não fala necessariamente assim, tem uma variedade, pô, isso que eles estão chamando de sotaque, na verdade, é uma outra classe social, um outro grupo social que fala dessa maneira. E aí eu falei, bom, vou correr atrás disso aí, e eu comecei meio que a me enveredar, então, em alguns projetos, algumas pesquisas em paralelo, dentro da área da avaliação em língua inglesa, né? Então, aqui eu trouxe alguns prints de algumas coisas que deram certo, as coisas que deram errado, a gente pode pegar isso aqui e multiplicar por 5, né? Mas eu apresentei recentemente algumas coisinhas eles chamam de grupos de interesse, né? Então, a ITEFL, que é a Organização Internacional dos Professores de Inglês, tem grupos de interesse, tem alguns em fonética, alguns em ensino de inglês para negócios, e eu apresentei algumas coisinhas nesse grupo de interesse de pronúncia, é o PRONC, que eles chamam, e um dos artigos que eu acho que assim, que eu fico mais feliz que finalmente eu consegui encontrar um pouco de teoria para falar o que eu quero, e assim, isso demorou muito, isso aí, acho que esse artigo, se não me engano, é do ano passado, é esse primeiro, né? Então, uma abordagem sociolinguística para avaliação de pronúncia. E eu gostei muito porque eu aprendi muita coisa teórica da linguística aplicada. O meu mestrado e meu doutorado foram em linguística mais teórica, então eu pude bater um papo com o pessoal que trabalha diretamente na aplicada, e boa parte deles é daquele eixo Europa, Ásia, né? Os professores de lá, mas acabou me dando uns insights bem legais. E daí eu fui puxando outras coisas, né? Então, eu também tentei fazer algum link. A gente tem uma área de inglês que é o Global Issues, né? Então, como é que você usa inglês para tratar de assuntos globais? E aí eu tentei escrever algumas coisinhas mostrando como a biodiversidade e a variedade e a diversidade linguística, elas meio que são sobrepostas em alguns mapas, né? Então, os lugares que você tem grande biodiversidade também são os mesmos lugares que você tem uma grande diversidade linguística, e muitas vezes em algum desses lugares você tem diferentes variedades de inglês que muito provavelmente foram impostas pelo colonizador na época da colonização. Então você tem, por exemplo, o arquipélago de Tuvalu, né, que fica na Oceania, você tem algumas nações que provavelmente vão desaparecer com o aquecimento global, e são nações que foram colonizadas, enfim. Então também esse capítulo 6 é de um livro Línguas, se não me engano, Língua, Linguagem e Justiça Social, então um olhar sociolinguístico e decolonial sobre a avaliação de pronúncia em língua inglesa. Então eu acabei tentando fazer alguns links nesse sentido também. E uma coisa que eu me orgulho muito, que quase deu certo, a International House abriu uma espécie de um concurso de financiamento de projetos, né? E aí eu falei, cara, ia ser muito legal se a gente conseguisse fazer um podcast, né? E aí eu comecei a viajar nas ideias. Um podcast entrevistando gente de vários lugares do mundo, com a internet, era no meio da pandemia, no auge da pandemia, e eu pudesse ver essas pessoas falando inglês e mostrar para as outras pessoas, viu? Essa pessoa que fala inglês dessa maneira, com esse sotaque, dessa maneira, desse jeito, ela é nativa, ela nasceu num país em que a língua oficial é inglês, onde a língua oficial é inglês, mas por N razões, N motivos, a fala dela é uma variedade diferente das variedades que eles consideram standards, né? E geralmente é o inglês americano ou o inglês britânico. E acabou que essa proposta passou, foi uma das 3 finalistas, eu não consegui o financiamento, mas para esse projeto de podcast, mas eu consegui uma mentoria com alguns professores, e aí eu descobri que muita coisa que eu meio que criticava, falava, não, o material didático não tem variedade linguística, e aí me mostrou que meio que está mudando isso aos poucos. Então a gente tem um pouco de variedade linguística, diversidade linguística, sim, dentro desses materiais, mas ainda é um processo meio lento. Então, por um lado, embora não tenha conseguido o financiamento, eu achei muito legal conhecer esse outro lado também, esse lado mais editorial. Então, a gente tem, sim, uma variedade, está começando a aparecer mais projetos que trazem essa variedade linguística do inglês.
E aí hoje, o que eu pensei, né, nesses próximos 20 minutos, não quero me estender muito também, tomar muito tempo de vocês, mas para a gente trocar uma ideia, mas é compartilhar umas ideias sobre variação linguística e como que essa conscientização no processo de avaliação, principalmente da pronúncia, pode ajudar os professores de inglês a não só avaliar os alunos de maneira a celebrar a identidade deles, né, esse sotaque mais brasileiro enquanto a gente fala inglês, mas mantendo a inteligibilidade ao mesmo tempo. Mas como que isso também, de certa maneira, pode ser puxado para outras questões, né? Pensando nesses global issues. Como que a gente consegue promover a autonomia e a motivação dos alunos, mas também é meio que combater certas formas de intolerância que permeiam a língua, né? Então, muitos dos preconceitos acabam começando na esfera da língua. Eu trouxe essa arte mostrando, e claro, todos nós sabemos, né, nós somos estudiosos da linguagem, mas das línguas também, como que as línguas meio que têm talvez, né, se a gente vai olhando na diacronia, elas conseguem ser traçadas para um ancestral comum. Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito ver que a gente tem diferentes variedades que emergem também. Então, não necessariamente essa copa verde do inglês aqui na direita, ela está mostrando só o inglês americano e o inglês britânico. Nessa arte, o tamanho das copas da árvore de cada língua mostra o número de falantes de cada uma delas. Então, a gente vê que o inglês realmente, de fato, é a que mais tem. E aí, eu gosto muito de meme, né? Eu dou aula para o Ensino Fundamental 2, então eu acabei de sair de uma aula do oitavo ano, veio da aula de Educação Física. Então, assim, eu trago muito meme. Mas, assim, eu vou dar 10 segundos para vocês, não precisa nem escrever, é só para olhar mesmo, tá? Nem precisa abrir o microfone nem nada. Mas qual que é a diferença? O que tem de diferente nessa foto desse meme? Eu vou tomar um gole de água enquanto vocês olham. Eu tinha 2 memes para trazer, eu trouxe esse porque eu achei mais fofo. Cachorro, é muito bonito. Mas, quando a gente olha, a gente vê que o que tem de diferente aqui, cada um desses animais, eles têm uma bandeira, né, lógico, mas o que tem de diferente é lá embaixo é o gato, né, que tá com a bandeira da Romênia. E aí, quando você começa a olhar, então, todas as bandeiras de cada cachorro, você tem a bandeira da Espanha, da Itália, da França, de Portugal, então, e uma bandeira que é vermelha com uma águia dourada, né, que é desse cachorrão bonito do canto direito. Essa é a bandeira do Império Romano. Então, o que ele está mostrando aqui são as línguas românicas, né, todas elas vieram do latim, então... só que elas são línguas irmãs, mas algumas são mais próximas e parecidas do que as outras, né? E quando a gente faz, né, e eu, como eu comentei, eu estudei logística, eu adoro mapas, né? Quando você sobrepõe alguns mapas, algumas coisas começam a fazer sentido. E por que eu estou dando essa volta? Para mostrar que a língua, né, a sociolinguística, ela mostra muito que as variedades linguísticas encontradas, elas não são frutos da geografia, mas elas são frutos de processos sociais. Então, quando você olha para um primeiro mapa, que são as línguas românicas na Europa, todas as áreas coloridas são alguma língua românica. E aí a gente tem uma língua meio que isolada para o canto direito, vermelhinha, que é o romeno, né? Então, a Romênia está mais isolada para o canto direito. Quando você olha o mapa das invasões bárbaras durante o Império Romano, e é assim que a britânica coloca, né, esse título, a gente vê que as tribos germânicas, elas cortaram todo esse blocão das línguas românicas no meio. Então, o romeno ficou meio afastado, coitado. Tanto que se você faz uma comparação diacrônica na linguística histórica, você percebe que o romeno é aquela língua que está mais próxima do latim do que as outras, as demais línguas. Isso acaba, né, colocando essa questão em pauta, então. As variedades linguísticas, será que elas de fato são geográficas? Né? E aqui eu trouxe alguns mapas mostrando como os dialetos ou variedades linguísticas são separados geralmente, né? E esse tem um outro meme também. Esse meme é aquela eterna batalha do biscoito versus bolacha, só que versão inglesa. Né? Então, this website uses cookies, se for um site americano. This website uses biscuits, se for um site britânico. Mas é interessante pensar, então, nas variedades linguísticas como frutos de processos sociais. E aqui eu trouxe um trechinho do dicionário do Critical Pronouncing Dictionary do John Walker. Ele foi um elocucionista e lexicógrafo britânico, né? Então ele mexia com dicionários, enfim. E aí ele falou isso aqui perto de 1800. Né? Quando a gente pensa no sotaque britânico, pelo menos na minha cabeça e na cabeça de muitos dos meus alunos, o que vem é Londres. Né? Falar igual Harry Potter, ver a Hermione com aquele sotaque bonito. Né? Eles não falam R, não é work, é work. Então, e é um sotaque muito bonito, ele meio que virou referência. Mas quando você pergunta para o John Walker, alguns séculos atrás, o que ele achava da pronúncia londrina, ele vai falar que é péssima. Né? Então, ele coloca que a pronúncia de Londres era vulgar, então ele coloca que para qualquer pessoa que tenha bom senso, que tenha gosto, um bom gosto,
a pronúncia de Londres ela é simplesmente ofensiva e ela é nojenta, né? O disgusting dele vem aqui embaixo. E é interessante ver que esse debate sobre a língua também aconteceu no Brasil em uma época muito parecida. Quando a gente tem os debates da Constituinte do Império, com Dom Pedro, se não me engano, por volta de 1720. Eu sou de humanas, não é todos nós somos, então números, eu sou muito ruim. Mas tem um debate sobre onde que o Brasil ia instalar as primeiras faculdades de direito, né, brasileiras. E aí tem um debate na Câmara, e um dos deputados escreve, né, eles escrevem os votos no papel, um dos deputados escreve o seguinte, ele fala, vocês podem instalar, a gente pode instalar a faculdade de direito no Brasil em qualquer lugar, menos na cidade de São Paulo, porque eles falam muito errado lá. E é interessante que, né, você tem essa nota, então tem um historiador, agora me fugiu o nome, mas ele fala sobre essa questão, e ele fala, então o sotaque paulista era horrível, a gente não pode instalar a faculdade de direito lá. E quando você vai ver, então, alguns séculos depois, muito similar ao que aconteceu em Londres, você tem, por exemplo, o Projac, no Rio de Janeiro, que tem o Jornal Nacional, e os jornalistas do Jornal Nacional, eles fazem certos sons que não são cariocas, eles são sons paulistas. Então, você não vê o William Bonner, por exemplo, falando escola, ele fala escola. Então, é uma coisa muito curiosa, como, né, é lógico que não é um traço fonético, né, exclusivo de São Paulo. Mas é interessante você ver como certos traços fonéticos, então, eles acabam ganhando mais ou menos prestígio e eles acabam quebrando, então, essas barreiras, permeando esses outros lugares. E aqui também eu trouxe um exemplo interessante, que é o exemplo do Harry Potter, né? Esse aqui eu usei numa outra fala minha, eu tampei para o pessoal não ver o nome do Hagrid, mas o pessoal fã que é fã já bate o olho e falou, é o Hagrid falando. E é interessante ver como é que o Hagrid, né, a fala dele é colocada nessa primeira fala. Então, perdão, nesse primeiro trechinho escrito, né? I'll tell you anything, mind. E ele é o único personagem da história do Harry Potter que aparece falando com um diálogo retratado dessa maneira. E aí eu lembro que como eu estou lendo com os alunos do sétimo ano, eu perguntei para eles, mas por que vocês acham que aparece dessa maneira? E uma das meninas falou, muito provavelmente é porque ele não terminou Hogwarts, ele não terminou a escola, ele tem menos educação, e é assim que as pessoas falam. Ou seja, veja como as variedades linguísticas elas vêm embutidas no texto. E aí, para ilustrar isso, eu vou passar rapidamente, eu sei que todo mundo gosta de linguística, eu trouxe esses 3 caras bonitões aqui para a gente trocar uma ideia bem rápida na parte da teoria, mas a gente sabe que, é lógico que essas são algumas das correntes linguísticas, de pesquisa linguística, não são todas, né? Mas a gente sabe que o pai da linguística moderna muitas vezes é considerado como Ferdinand de Saussure, quando ele está falando sobre o estruturalismo, e ele fala que a língua é um sistema, né? Então, quando você analisa, por exemplo, o quadro o IPA, né, que é o alfabeto fonético, você tem aqueles símbolos e eles sempre atuam de parzinho em parzinho. Quando o Chomsky vem com o gerativismo, ele fala, a língua, na verdade, é um sistema de regras universais, então qualquer língua pode ser explicada, qualquer funcionamento de qualquer som de qualquer língua pode ser explicado através de um grupo universal de features, né, então de traços que existem nessas línguas. E o William Labov, que é variacionista, sociolinguista, vai falar que tudo isso é verdade e depende muito também do contexto em que a língua está sendo utilizada. E aí, eu coloquei o som do TH em inglês, então, num contínuo linguístico. E eu tenho uma história muito curiosa. Eu lembro nos primeiros treinamentos que eu fiz, quando eu virei professor de inglês lá na escola, no curso de idiomas, né, na escola de idiomas, eu lembro que tinha toda uma aula preparada especial sobre o som do TH. E para mim, quando eu era aluno, eu lembrava de alguns professores meus falando, não, você precisa, o som do TH em inglês, né, o brother, o thank you, a sua língua tem que encostar no dente, é como se você tivesse língua presa, é como se você tivesse, né, enfim, com uma sujeira na língua. O som do TH é esse. Eu falei, bom, beleza, esse é o som do TH. E a gente tinha um treinamento, uma aula especial sobre ensinar o som do TH. E beleza, passaram, né, tipo, muitos anos, e nunca na minha cabeça eu pensei nisso. Para mim era muito mais complicado você fazer o som das vogais longas e das vogais curtas do que você fazer o som do TH. Mas enfim, né, deixei passar quieto. Quando eu fui estudar, né, linguística, isso no mestrado, eu tive aula de fonética gerativista. Sabe quando você tem que se inscrever nas disciplinas e você não lê a ementa? Então eu, sociolinguista, né, aprendendo as coisas, me inscrevi numa aula gerativista. Foram 6 meses muito interessantes, depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas, bem grosso modo, tá? É lógico que isso é muito mais complexo que isso. Mas no estruturalismo, o som do TH, então ele seria meio que representado por esses 2 símbolos, né? Se você tem um som vozeado e desvozeado.
O gerativismo já vai colocar esse som do TH, então, conforme diferentes traços, ele pode ser mais consonantal, mais continuante, ele é mais coronal, porque você usa a língua, ele é mais anterior, porque a língua sobe em certo ponto. E o variacionista vai falar, bom, a gente está falando do som do TH, o som do TH diz respeito às fricativas dentais, e a comunidade que eu estudei, nessa comunidade, os falantes falam o TH de 3 maneiras distintas. E coloca, né, e faz essa lista. 3 maneiras legais de você colocar, então, você estudar o som. Né? Mas o que a gente vê é que a variação linguística, ela é sempre, né, embora a gente tenha diferentes maneiras de colocar esses sons, de fazer a representação desses sons, parte dela é um processo natural. Então, essa aqui a gente conhece, que é o trapézio das vogais, ele mostra as vogais, se as vogais são realizadas de uma maneira mais baixa, né, se a língua está mais baixa, se você tem arredondamento dos lábios, se a língua vai um pouco mais para trás. Enfim, esse é o trapézio das vogais. Mas alguns estudos sociolinguísticos mostram um fenômeno muito interessante, que é o Great Vowel Shift, e a Penelope Eckert, principalmente, foi uma das primeiras sociolinguistas a pesquisar isso. Não uma das primeiras, mas uma que escreveu bastante sobre isso. Então, nesse Great Vowel Shift, um som que é mais baixo, se ele começa a ser, por qualquer motivo que seja, né, realizado de uma maneira um pouco mais média na altura dela, né, então no trapézio das vogais, o que acontece? Esse som que era baixo, ele sobe, então ele vai começar a ser realizado nessa parte média. O som que estava aqui nessa região média, ele é meio que empurrado, então ele vai começar a ser realizado de uma maneira mais alta. Só que o som que já estava aqui em cima, ele vai ser jogado para o lado. Então, assim, você vê que uma coisa que você empurra, né, eles chamam isso de pull and chain, ele começa a remanejar todo o repertório linguístico do falante, um som que muda. E isso é um processo natural. Então, assim, às vezes as pessoas nem percebem que estão mudando do jeito que falam, né, principalmente em termos de pronúncia, e você tem todo esse, né, rearrangement aí do repertório linguístico do falante. E isso é uma coisa muito curiosa, porque alguns estudos sociolinguísticos também mostram as diferenças de pronúncia entre diferentes comunidades. Para mim, e esse aqui eu trouxe também, não precisa abrir microfone, não precisa escrever nada, mas é só para vocês darem uma olhadinha. Para mim, essas duas colunas, quando eu pronuncio essas palavras, eu pronuncio do mesmo jeito. Para mim não tem diferença. Então, para mim é cot, rock, dawn e hall, não sei. Para mim, assim, é a mesma pronúncia. Mas alguns estudos sociolinguísticos no Canadá mostram que alguns falantes de determinadas regiões pronunciam essas palavras de maneira diferente. E agora que a minha fala começa a ficar interessante, a gente começa a cair opa, peraí, né, isso aqui então não tem uma regra. Porque é bem interessante quando você procura a pronúncia de uma palavra ou outra no Google, você meio que encontrar uma receita de bolo. Ó, se você tem essas duas vogais juntas, se a vogal vem depois dessa consoante ou antes, você fala assim. Acabou. Então, assim, né, tem o IPA, você vai utilizar dessa maneira. E a mesma coisa também acaba valendo para a questão geográfica. Então, são 54 países que têm inglês como a língua oficial ou principal língua de instrução ao redor do mundo. A gente tem, por exemplo, inglês paquistanês, e agora estou dando spoiler de um slide meu que vem depois, mas o Paquistão tem como a língua inglesa como uma das línguas oficiais. Mas é interessante que nenhum aluno, principalmente quem trabalha com aluno particular, nenhum professor escuta, né? Não, eu queria muito aprender o inglês paquistanês. É difícil, né? Às vezes o aluno vem, não, eu queria aprender inglês britânico, ainda em 2023, isso acontece às vezes. Mas o inglês paquistanês nem sempre aparece, né? E mesmo tendo 54 países que têm o inglês como língua oficial ou principal língua de instrução, alguns materiais recentes, materiais muito bons, esse material aqui é um material utilizado no curso CELTA, né, que também é uma certificação de Cambridge, eles trazem só a dicotomia inglês britânico e inglês americano. Não sei se vocês conseguem escutar, o ensino infantil está descendo para o playground, ó, todo mundo bem animado. É que hoje não está chovendo aqui, porque caiu o mundo aqui esses dias, gente. Hoje tem sol, então está maravilhoso. E aí eu trouxe um outro meme. Eu prometo que esse não é o último, tem mais um, mas está acabando os memes. E aí voltei na questão do TH, porque acho que a sociolinguística explica muito bem essa fixação por esse som. Então, essa aqui é meio que uma receita de como pronunciar o TH, né? Então, o cara vai lá e fala, place tip of tongue behind top teeth, breathe out, retract tongue, vibrate air behind tongue and say, the Smiths wear thin clothes throughout the winter months, and then you consult a dentist, né? Porque não tem certo. Veja que esse meme não é um meme brasileiro. O brasileiro é muito bom de fazer memes. Tem coisa que a gente faz bem, é meme. Mas é um meme que não é brasileiro. E aí, o próximo que eu trago também é muito parecido, que é quando o seu professor de inglês está tentando explicar o som do TH. Né? Essa é a cara que a gente faz.
Também não é um meme brasileiro. Esse starecat.com é um site só com memes de gatos. Então, tá aí uma das grandes contribuições da fala de hoje é essa, tá? A gente pode usar meme de gato desse site. Mas aí a gente fica, cara, mas por que tem essa fixação? Por que o pessoal faz tanta piada com o som do TH? De onde que vem isso aí? E aí eu vou voltar, então, para a questão da variação linguística. A gente já viu que ela pode ser um processo natural, um processo, né, geográfico, né, um processo social. Mas esse aqui é um trabalho que o Labov fez. Esse aqui foi parte da dissertação de mestrado dele, mas ele acabou estendendo depois. Ele fez um trabalho sociolinguístico na cidade de Nova York, ou seja, falantes nativos. Ele entrevistou falantes nativos de Nova York que moravam em Nova York, cresceram, nasceram lá, foram educados e trabalham lá. Então, é um trabalho sobre o som do TH na cidade de Nova York. Eu acredito que todos estejam familiarizados, né, com uma entrevista sociolinguística, mas geralmente como é que funciona? Você escolhe uma comunidade, né, um determinado grupo de pessoas, dá para variar bastante, né, como é que você vai montar a sua amostra, e aí você vai, então, até essa comunidade com um gravador e fala, bom, eu vou pegar, então, as pessoas que nasceram aqui, se for esse o objetivo da pesquisa, vou sentar com elas e vou conversar. E aí, toda essa conversa ela é gravada. Então, o que o Labov fez, e o que eu fiz também durante o meu mestrado, eu ia na casa das pessoas, batia lá e falava, você sempre morou aqui, eu queria conhecer um pouco mais sobre a sua vida, sobre a comunidade que você cresceu. A gente pode bater um papo? Pode ser. Aí a gente sentava, tinha uma galera que dava bolo, uma galera que dava café, tinha uma galera que não dava nada. A gente ligava o gravador, colocava o gravador na mesa e começava a conversar. A ideia é que a pessoa que você está entrevistando fale bastante, porque quanto mais ela falar, mais material linguístico, mais aquele som que você está querendo estudar, é um som que pode estar em variação numa comunidade, você consegue captar. E o Labov fez isso. Então, quando o Labov fez isso, ele encontrou nos falantes da cidade de Nova York 3 tipos de variantes. Então, são diferentes maneiras de falar o mesmo som. Ele encontrou a variante interdental, que seria o thank you, um som na língua no dente. Ele encontrou gente que nasceu e cresceu lá falando thank you, que é uma variante dental, que minhas professoras falavam que não podia. E ele encontrou também a variante africada, que é uma espécie de thank you. Não é bem assim, tá? Mas seria algo parecido com isso. E aí o Labov conversava com as pessoas e gravava essa galera. Esse gráfico, eu vou explicar ele rapidamente, tá? A gente é de humanas, mas não dá para fugir. Então, no vértice dele, né? Então, na vertical, a gente tem a porcentagem das vezes que todos os THs falados na entrevista não foram o TH interdental. Então, toda vez que alguém falou alguma coisa que fosse um thank you ou um thank you, que não fosse o thank you, né, que seria a pronúncia padrão, entre aspas, ele ia marcando nessa coluninha aqui, nessa coluninha A. Se a gente olhar o eixo vertical, a gente tem A, B, C e D, né? Então, essa entrevista livre, essa conversa que o Labov fazia, que ele sentava e conversava com as pessoas, todos esses dados estão marcados na letra A. É uma conversa livre. Outra coisa que é importante saber quando a gente lê esse gráfico. Essas linhas, que está 0, 1, 2, 4, elas vêm descendo, né? Cada linha é uma classe social diferente. Então, a primeira linha, que é essa 0, 1, lá em cima, é a classe operária. E a última linha, que é a linha 9, a gente foca só nessas duas, tá? A última linha, que é a linha 9, é a alta classe. Aqueles 2%, 1% que andam de helicóptero, sabe? Que a gente não vê na rua. Essa galera com muita grana. Então, o que a gente consegue ver? Olhando só para a linha do A, né? Toda vez que o Labov entrevistou essa galera, a classe operária, ela fez praticamente só 10% de TH encostando a língua embaixo do dente. Esse thank you, que é todo bonito, chique, que as pessoas falam, né? A classe mais abastada, né, com mais dinheiro, mais privilegiada, ela usou praticamente 90% dessa variante, né? Então, dessa forma thank you, dessa interdental. Aí o Labov, muito esperto, e muito cara de pau também, no meio da entrevista ele falava, pô, a gente tá aqui conversando, mó legal. Ele tirava um artigo de jornal, ele tirava um jornal da mochila e falava, eu queria que você lesse para mim essa notícia de jornal. E o que acontece? A pessoa entrevistada sabe que o gravador está em cima da mesa, ele sabe que o Labov, então, vai prestar atenção no jeito que a pessoa fala. Então, esse é um estilo mais monitorado de fala. E aí, quando a pessoa começa a falar, então ela começa a ler o artigo de jornal, ela começa a se policiar mais na pronúncia dela. Dá para a gente reparar que todas as linhas, independente da classe social, o número de THs, né, encostando no dente, eles aumentam. Então, você consegue ver que as outras variantes, o thank you e o thank you, começam a cair quando o contexto de comunicação fica mais formal. A letra C também é uma leitura de um outro artigo, e a letra D, que está lá no canto final,
né? E a gente consegue ver que todos praticamente têm uma queda brutal de todos esses THs. Então, ou seja, as pessoas estão pronunciando o TH mais como um thank you entre os dentes, é quando o Labov tira uma lista de palavras, igual a lista de palavras que eu mostrei para vocês, que são palavras homófonas, né? Então elas são mais parecidas. E ele fala, eu queria que você lesse essas 2 colunas de palavras para mim. Aqui a pessoa já sabe, ela fala, pô, esse cara tá prestando atenção no jeito que eu falo. Então, o que acontece? Independente da sua classe social, independente de onde você veio, em contextos mais formais de comunicação, contextos mais monitorados, a gente consegue perceber que não importa de onde você vem, qual é a sua classe social, você tende a pronunciar o TH com a língua batendo no dente, tipo um thank you ou brother. Isso quer dizer que o TH, essa variante, esse som, ele detém um prestígio social maior que outras variantes. É por isso que a gente tem tanto meme, a gente tem tanta brincadeira com o som do TH, tanta preocupação, mas não tem, por exemplo, com o som das vogais, vogal curta, vogal longa. Então, por exemplo, quando você tem a diferença, sei lá, entre fit, de uma pessoa que é da fitness, e feet, de pés. Né? Eu lembro pouquíssimas vezes de professores me explicando essa diferença, porque a gente acaba se preocupando mais com essa questão do som, que tem um prestígio social maior. E isso, inconscientemente, passa para as aulas de inglês, passa para os materiais didáticos. Né? E também tem um trabalho muito interessante do Carswell, não vou alongar muito, mas aqui ele fez o mesmo tipo de pesquisa, só que em Londres, né, e algumas regiões da Inglaterra e do Reino Unido. Todos esses círculos pretos, quanto maior o círculo preto que a gente vê, são as comunidades onde os falantes pronunciam o TH como um F. Então, ao invés de thank you, thank you. E também falantes nativos que nasceram, cresceram, foram educados lá. E é interessante, eu deixei até em negrito separado, que o Carswell observou que esses grupos de falantes são falantes de variedades urbanas de pouco prestígio, classe operária também. Então a gente consegue ver que o som do TH, quando o pessoal fala para você, você tem que pronunciar entre o dente, ele tem todo um prestígio por trás disso. E quando você corre para a internet, se você coloca qual que é a maneira correta de pronunciar o som do TH, geralmente o que você tem como resposta são os símbolos do alfabeto fonético internacional referentes ao interdental. O problema, né, e aí eu acho que foi meio que quando eu acabei lendo bastante coisa, é quando você encontra em mecanismos, né, de avaliação formais, como os exames de Cambridge ou outros exames de proficiência, o rótulo de erro para uma variedade linguística. Então, esse aqui, por exemplo, é um report, né, de um Speaking Examiner, um exame de Cambridge, se não me engano é o CAE, isso, é o CAE, né, que equivale ao nível C1 de língua inglesa. E aí ele está fazendo alguns comentários sobre os candidatos que ele estava avaliando, e aí ele faz o seguinte comentário sobre um candidato, né, que teve uma nota muito boa, é lógico que isso é só parte da avaliação, né, você é avaliado em escrita, listening, em vários outros quesitos, mas ele coloca o seguinte, ele fala, a pronúncia desse candidato, no geral, é inteligível, embora existam alguns erros, né, na pronúncia de alguns sons, como think, pronunciado como think. E assim, não eu acho que a grande questão aqui, o que acaba, né, chamando a atenção, e isso aqui é um report recente, né, coisa de 4 anos, 5 anos atrás, é o som do F, né, do thank you ou do think, ser colocado, rotulado como um erro. Porque, na verdade, isso não é um erro, seria uma variedade linguística desses falantes que vêm de classes, então, menos privilegiadas, como a gente conseguiu observar nos estudos tanto do Labov como do Carswell. E foi daí que eu acabei puxando um pouco algumas outras questões. Se a gente colocar isso no português brasileiro, por exemplo, a gente tem o som do R, eu acho que o som é um grande... Seria uma coisa meio que parecida, né? Você tem, eu nasci em São Paulo, sou paulistano, então eu falava porta, quando eu morava em São Paulo, mudei para o interior, fiquei muito tempo para cá, né, me identifiquei com os amigos, né, saí muito por aqui, então tranquilamente, vira e mexe, eu solto uns porta, né, com um R mais retroflexo, mas a gente sabe também que tem regiões do Brasil que não falam nem porta, nem porta, mas eles falam porta. Então, assim, você tem uma variação grande do R, e eu lembro de uma aluna minha uma vez, também nessa escola de idiomas, em outra escola, na verdade, né, de algum tempo atrás, ela perguntou como é que ela consertava o R dela, e eu achei, né, curioso, falei, mas como assim consertar o seu R? Ah, não, porque eu sempre falei assim, a porta, né, dor, então como é que eu faço isso? Então, às vezes a gente tem uma própria autoavaliação um pouco negativa da nossa própria variedade linguística, né, e isso não poderia passar para a língua inglesa, eu acredito. E foi daí que, então, eu tentei fazer alguns tipos de outras pesquisas, aquelas que deram certo e outras que não. Mas aqui o meu slide é sobre inglês paquistanês. Na própria Wikipedia você vê que uma das línguas oficiais do Paquistão é inglês. E eu acho que isso acaba também mexendo um pouco com o que o professor Raja fala
sobre o cuidado da gente não vender as línguas, né? Ou então trabalhar e ensinar as línguas como uma commodity. As línguas, então, a gente se apropria delas enquanto falante, elas fazem parte da nossa identidade linguística, da nossa identidade enquanto sujeito, né, indivíduo, e ela não pode ser tratada simplesmente como um acessório. Eu vou passar alguns dos slides aqui, porque eu queria chegar a isso, só para a gente fazer uma consideração final, da onde talvez, e agora, né, agora que eu acabei o doutorado, eu estou vendo o que eu vou fazer um pouco mais em termos de pesquisa, mas meio que mexer um pouquinho nessa questão da sociolinguística com a língua inglesa. Existe uma abordagem que a análise linguística construtiva, que ela compara, né, os fonemas de duas línguas para tentar predizer quais são as principais dificuldades os alunos vão ter quando eles forem aprender uma ou outra língua. Mas, geralmente, essas abordagens não levam em consideração as diferentes variedades linguísticas, né, então, sociais, regionais, de cada falante. Então, é interessante verificar qual dessas variantes, né, qual som, de fato, poderia interferir na inteligibilidade do que é dito. Então, a inteligibilidade é sempre uma definição legal, como que a mensagem que está sendo passada ela é clara, ela consegue ser entendida pelo interlocutor, mas também é interessante verificar que muitos estudos de inteligibilidade são entre falantes nativos e falantes não nativos. A gente tem pouco estudo entre dois falantes não nativos. E se a gente pensar que inglês, como uma língua franca, acontece principalmente nesse tipo de interação social, né, essas díades de comunicação, quem é que conversa com quem, né, qual que é o domínio de uso, né? Então, uma reunião de negócios, você foi para a Disney e esbarrou, então, em alguém que quer pedir desculpa na fila. É interessante também verificar, talvez, estender, e isso os estudos sociolinguísticos fazem muito bem, eles verificam o domínio de uso, verificar qual que é o domínio de uso, qual que é a situação de comunicação que está rolando entre esses dois falantes, que podem ter variedades linguísticas diferentes de sua própria língua, né, nesses contextos também. E aí eu trago, né, por fim, qual que é a variedade de fala de um falante nativo. Então, será que, mesmo dentro de uma própria língua, né, então você tem a língua portuguesa, por exemplo, será que a minha variedade ela é inteligível para alguém que mora numa cidade muito mais afastada? Porque, de certa maneira, nós dois somos nativos nas nossas próprias línguas, a gente não está fazendo nenhum tipo de desvio gramatical, vamos colocar assim, ou uma quebra de comunicação. E eu achei um trabalho muito interessante, esse é o último slide, eu prometo, da Julianne House, em que ela diz que, de certa maneira, ela fala que o inglês como língua franca pode ser uma ameaça à questão do multilíngua, das diferentes línguas, né, multilingualismo. E aí isso me lembrou muito também como é que o conceito de comunidade de fala, que é um conceito que ele é muito debatido na sociolinguística, a galera debate muito, e aí às vezes você fala, entendi, mas aí a gente vê que a galera nem sempre entra em consenso, mas parece que tudo meio que gira em torno disso, sabe? Quando você traz a sociolinguística para dentro da língua inglesa. Quem que é esse falante, qual que é o contexto de comunicação dele, com quem que ele está falando, o que ele precisa falar. E eu acho que um exemplo muito bom disso são as formas de tratamento. Então, talvez para determinada cultura existam certas formas de tratamento, para outra cultura não, e numa situação de comunicação em que o inglês está atuando como língua franca, essas formas de tratamento, por exemplo, elas passam reto. Então, você acaba não utilizando, você acaba não se atentando a elas, porque é uma coisa que não existe na sua variedade de fala e não tem problema. Então, como que talvez uma questão dessa pode ser trazida dentro das comunidades de fala e como que essa questão de comunidade de fala pode ser aplicada ao ensino de língua inglesa para deixar de uma maneira mais democrática, né? Então, assim, nós não, os americanos e os britânicos não são os únicos donos da língua. E eu acho que isso tem muito a ver com o ensino decolonial também. Isso acaba dando para a gente a certeza, é uma certeza científica, né, com evidências linguísticas, de que o nosso inglês é sim tão bom quanto o inglês de nativos. A gente consegue sim escrever artigo científico, a gente consegue debater no mesmo nível, sem ter que se preocupar, e a gente pode até usar isso para melhorar a autoestima, a motivação dos alunos, a autonomia deles em relação ao próprio aprendizado. Gente, eu não sei se foi muito rápido, mas aqui tem as minhas referências, eu posso mandar esses slides para vocês depois, e meu e-mail também, mas eu estou no grupo do WhatsApp, então qualquer coisa a gente pode conversar também. Mas, thank you, muito obrigado, com F, com som de F, não com som de TH, e eu adoraria ouvir de vocês o que vocês pensam, se é muito viagem, se não é, enfim, mas é uma coisinha que eu andei trabalhando nos últimos anos, e eu acho que talvez aí mais para frente eu tento trazer muito disso para a sala de aula, mesmo na educação pública, sempre que possível também. Olha só, o tanto de palminha, de coração, de tudo subindo aí, Vitor, tá vendo?
Foi muito legal. Eu acho que a gente nunca vai cansar de discutir tudo isso que tu trouxeste aqui pra gente. E uma coisa que tu falou que é muito verdade não é achismo, não é a professora chegando e dizendo, olha, vocês podem falar inglês e tal, não é isso, né? São evidências científicas da ciência que estuda a nossa língua, que estuda ensino, aprendizagem, que estuda línguas, né, em geral. E eu super concordo, eu bato muito nessa tecla e eu sei que a gente enfrenta muita resistência. E a gente sempre vai enfrentar, porque é muito difícil a gente mudar o curso de uma coisa, né? Eu lembro que eu aprendi o som, o famigerado TH, ainda com a folha de papel. Não tinha uma técnica da folha de papel? Tinha. Que se eu não lembro, uma coisa assim, mas ainda tem essa atividade. E, gente, o dinheiro manda até no som que a gente vai aprender. Eu acho que isso é a maior verdade que a gente pode descobrir agora, né, com a fala do Vitor. Tudo tem um interesse, um poderio por trás, né? Tudo tem uma ideologia por trás. Por que a gente bate realmente nessa tecla de ter que ensinar o TH do aluno falar o TH? Gente, não faz parte da nossa vida enquanto falante. Nós não temos esse som. Como que a gente vai falar perfeitamente? Quanto tempo a gente vai... Gente, me dói. Me dói quando um aluno meu chega e fala essas coisas. Vitor, fala alguma coisa. É muito triste. Não, sem dúvida. E nessas últimas apresentações que eu fiz, um professor muito legal, ele pegou e me indicou, ele falou, cara, dá uma olhada, tem um trabalho de Kang and Moran, não conhecia porque era da aplicada, né, da parte de ensino, de 2015, se não me engano. E ele falou assim, porque esses caras, eles fazem uma análise das avaliações dos exames de proficiência, mostrando que o som das interdentais não afetam em nada. E aí ele fala, teve esse exame de proficiência, né, eu coletei esses dados, inteligibilidade rolou, não teve problema, nesse outro exame também. Eu não sei, eu não me lembro da amostra dele agora, da amostra desses pesquisadores, né? Mas ele mostra que assim, se for esse som interdental, ele não interfere em inteligibilidade. E aí tem o trabalho da Jenkins, né? De 2000, se não me engano, né, que é clássico, né, essa Jenkins maravilhosa, e ela fala, gente, não, vocês não precisam ficar, mas vocês precisam falar de vogal longa, vocês precisam falar, né, de cluster de vogal, de pronúncia, então, de número de sílabas, né, porque a gente quando a gente está começando, principalmente português brasileiro, por conta do nosso padrão silábico, a gente coloca muita vogal no final das palavras, né, então a palavra como work, que é monossilábica, ela vira worky, e aí você tem, né, duas questões, né? A articulação de som individual, que é uma coisa que acaba pesando nos exames de proficiência, e você também tem o word stress, né, a tônica da palavra, que você criou uma sílaba nova, então, e a Jenkins fala, você tem que prestar muito mais atenção em tonicidade, porque você tem palavras, por exemplo, presente, né? I present the slides, my present was the car. Então, assim, você tem a tonicidade mudando na própria palavra. Ela falou, isso é importante. Agora, o som individual do TH, não necessariamente, né? E eu acho interessante que quando tu começa a desconstruir muita coisa na tua cabeça, não para mais, né? O conceito de inteligibilidade e também de inglês como língua franca são coisas que na minha cabeça eu problematizo muito agora. Língua franca para quem? Né? E inteligibilidade para quem? Realmente, aí tu trouxe, né, essa parte de que é mais a gente tentando conversar com o nativo. Mas em que contexto eu vou conversar com o nativo? Porque é muito mais fácil, né, no nosso contexto, conversar com uma pessoa que fala inglês como língua adicional igual eu, né? E aí esses conceitos também, eles vêm com uma carga ideológica que a gente não sabe, né, até que ponto ela é boa, é ruim, ela vai me fazer me sentir menos falante, como é que é isso, né? A gente tem que estar ligado. Não, sem dúvida. E eu gosto de brincar que eu falo que eu preciso estudar muito ainda para entender, né, certos pormenores e talvez encontrar as palavras certas. Mas eu gosto de brincar que, para mim, a língua franca ela tem que ter o sotaque do falante.
Então, assim, você fala um inglês com sotaque. Cara, eu morro de orgulho, eu sou brasileiro, vai sair com sotaque sim, né? E eu lembro que no começo eu era muito bitolado. Falei, não, tem que, né, tem que ser bonitinho e tal. Eu acho que todo mundo passa, né, por uma... Mas, assim, hoje eu já falo, a gente recebe muitos treinadores canadenses aqui na nossa escola, né? Então, a gente tem, a cada 3 meses vem um treinador do Canadá. E eles têm... na verdade, é uma multinacional, é uma empresa, né? Acaba sendo um pouco Sim. disso, programa bilíngue, mas enfim. E aí eu lembro que tem muito professor que fala, eu tô com vergonha do meu sotaque e tal. Mas é complicado, porque eu falo, gente, a gente é brasileiro, e essa questão, eu acho que é uma arte, na verdade, é você saber colocar o seu sotaque no inglês, mas mantendo a inteligibilidade. Então, assim, é uma coisa muito sutil. Esse R, é que lógico que o som do R não, né? Mas esse R eu vou puxar igual o brasileiro, porque eu sou brasileiro, e eu posso puxar porque não vai ter problema, que o cara vai me entender. Né? Então, eu acho que essa é muito bonita, é uma dança, assim, né? Tem que, é uma dança, tá aí, é uma boa definição. É uma dança que a gente faz, gente, falando, entendeu? E é isso, é muito verdade. A Karina diz aqui que muito obrigada por compartilhar com a gente esse trabalho incrível. A sociolinguística é apaixonante. Concordo demais. Sem dúvidas, sem dúvidas. Vamos lá, vamos conversar agora? Não pode ser só o Vitor e eu, não, viu? Tem muita gente aí que com certeza já passou por esse momento, né, de achar que não tinha que falar, tinha que ficar caladinho ali. Todos já passamos por isso. A gente passou agora a gente sabe... como aluno, e agora a gente vê os alunos da gente passando por isso, porque eu dou aula num cursinho online e 100% dos meus alunos. São poucos, são uns 4 alunos, mas todos eles passaram por essa problematização de chegar para mim e falar: professor, não consigo fazer esse som do TH, não consigo. Eu falei, mas eu tô te entendendo. Então, isso não era uma coisa assim que quando eu estava estudando, né, eu não tinha. Eu falava, não, tá errado. Eu não vou te entender, ou então bem assim, o nativo não vai te entender se tu falar esse som. Hoje não, eu acho que essa é a mudança que a gente está procurando. Exatamente isso. A sociolinguística ela já nasceu para ser ter esse lado decolonial, né? Porque ela mostra para a gente que realmente não faz sentido tanta coisa que a gente pensa sobre isso, né? Eu não conhecia foi Labov? Isso, do som do TH, William Labov. Então, esse estudo eu vou trazer para minha vida, assim. Quando eu conhecer uma turma, vai ser a primeira coisa. Olha, esse estudo aqui, né? Porque às vezes as pessoas não acreditam na gente. Sim. Elas acham que a gente tem que falar daquele jeito e acabou-se, né? Chegam na universidade trazendo essa crença ainda. E aí é muito difícil tu estar nesse lugar de não, eu estou falando. Eu digo sempre, sotaque é uma parada ideológica. Né? A gente tem que ter, sim, cuidado ao pronunciar a palavra, né? Justamente para que as pessoas nos entendam. Mas o sotaque é um negócio que não tem como mudar. Né? Eu acho que até tem, mas demanda um esforço tão desnecessário, né? Veja, a língua inglesa, ela está em todo canto desse mundo. É impossível todo mundo falar igual, falar do mesmo jeitinho, né? Veja como o Vitor fala diferente de nós. E a gente está no mesmo país, gente. Né? É uma língua do mesmo país, o que dirá uma língua que está em todo canto. Não tem condição, é muito sofrimento. Não quero isso para mim. Não, sem dúvida. Aí o Oriosvaldo até colocou um comentário aqui. Fiz um exame de proficiência e comecei a questionar esse processo de avaliação da pronúncia, que vai desde o timbre da voz a sotaque regional. Sem dúvida. E eu acho legal, que assim, se a gente para ver todos esses estudos que vêm surgindo, né, esse estudo do Moran e do Kang, ele é de 2015. Ou seja, agora que a galera está meio que começando a pesquisar, deixa eu ver se de fato essas diretrizes estão sendo seguidas. Porque se você pega, né, os critérios de avaliação dos exames de proficiência, eu sei dos de Cambridge, né, dos outros eu
acabo não sabendo muito. Mas você não tem, de fato, nenhuma menção a sotaque. O que você tem, se não me engano, eu acho que é no IELTS que eles colocam, ó, a L1 do aluno, ela causa pouca interferência na inteligibilidade. E a inteligibilidade aqui, ali, vem, né? Mas eu acho que acaba sendo essa questão de, né, word stress, então você, sem querer, fez uma sílaba a mais, né? Mas é muito bom ver a galera olhando um olhar mais crítico para o processo de avaliação. Porque o problema também, e acho que acaba sendo um pouco mais fechado, é que eles desenvolvem esses testes lá fora e eles mandam para a gente com o manual. A gente não tem voz, a gente aplica esses testes, né, ou materiais que vêm, mas assim, quem desenvolve as rubricas de avaliação, as checklists, ou então os critérios, eles vêm todos prontos de fora, né? Então já vem nessa mentalidade de, é assim que funciona, vocês aplicam, e a gente acaba só replicando, né? Eu não sei. Eu acho também que a formação em letras, e talvez esse seja um diferencial, eu acho que, porque a razão pela qual eu pensava em certas questões desse tipo e não alguns colegas meus, né? Porque eu corria atrás de, mesmo dando aula de inglês, né, formado em logística, tudo a ver, eu corria atrás de fazer letras, né, corria atrás de textos, congressos, conversei com uma galera. Então, essas questões me foram muito apresentadas durante a graduação. E eu conheci muitos professores que falavam, não, 4 anos é muito tempo de faculdade, e de fato é dinheiro, é deslocamento, é complicado, cada um tem uma realidade, é bem difícil, né? Então, eu prefiro fazer uma certificação de inglês, de professor de inglês, e usar ela para trabalhar em contextos diferenciados, na escola de idioma, aula particular, e não tem nada de errado com isso. Mas eu acho que esses cursos essas certificações, às vezes, elas pecam, né? O CELTA, por exemplo, né? Eu não tenho CELTA, então eu posso estar falando bobagem, lógico. Mas pelo que eu vi na ementa, o CELTA não traz um módulo sobre variação, variedade, né? Então eu acho que talvez se tivesse alguma coisinha, né, colocada no meio, eu acho que ajudaria um pouco nesse sentido também. Eu nunca fiz. Na verdade, como não preciso, né? Porque, enfim. Mas eu tenho curiosidade para fazer. Eu nunca fiz, mas eu gosto de treinar. Sabe, tem alguns treinamentos online dessas provas. Gente, chega num nível assim no speaking, né, que você tem que ouvir, que, meu Deus, o que essa mulher tá falando? Sim, né? sim. Parece que eles pegam uma pessoa ali do norte da Escócia, que é aquela coisa mais embolada possível, e aí tu tem que tirar tal. Gente, meu Deus, não sei. Eu fico muito. Não, e tem todo o contexto da avaliação, né? Pô, você está sendo avaliado, você tem tempo, você tem que escutar uma vez, e se você perder, você tem que responder 5 perguntas, e se passar, você perdeu. Então, tem toda uma pressão também, e de fato, eu lembro quando eu fiz o meu CPE, que é o nível C2 de Cambridge, eu cheguei em casa e falei, eu preciso arranjar outra profissão, porque eu falei, assim, eu não vou passar, eu falei, nossa, não sei inglês, assim, mexeu, né? Deu certo, eu passei com nota gente. C, Mexe né? com gente também. Mexe, Apesar então. da gente acreditar no que a gente está falando, né? Mexe, dá um. Caraca, não pode. Não, eu lembro que eu tava tomando banho pensando, cara, o que eu posso, o que eu sei fazer, né? Assim, no dia da prova, né? No outro dia eu tava um pouco melhor já. Mas mexe, porque o pessoal sabia que eu ia fazer, né? O pessoal, pô, você vai fazer, não vai passar? Então, seu inglês não é tão bom, né? Mas também você fala. Então, assim, eu acho que mexe, tem muito esse lado motivacional, de autoestima, né? Acaba estando um pouco ligado também. Olha, eu vou fazer o IELTS escondida, tá? E só vou dizer que fiz se eu passar. Ninguém nunca vai saber, porque, Exatamente. Eu tento fazer, eu gosto de fazer Tem um site aqui que eu consegui. Vou fazer escondido. Eu não vou sujeitar ao ridículo, né? Mas é complicado. É muito regional mesmo, aquilo fechado e pronto. Né? Sim, sim. Você que é estrangeiro, você que lute. Né? É bem delicado. Muito bem, alguém mais? Vamos lá, vamos aproveitar que o Vitor está aqui. Vamos conversar. O pessoal é tímido, eu acho. Assim. A Karina disse que está sem o microfone. Karina... eu vi. O Thiago Moraes falou que trabalho fantástico. Parabéns, Vitor. Obrigado, Thiago. Mais alguém?
Tá vendo só como eles estão caladinhos? É a sexta-feira chegando, Mas eu até entendo, tem vezes também que eu participo de congresso, eu participo de roda de conversa, assim, né? Tudo que, agora que tá online, eu tô me inscrevendo em um monte de coisa. E aí eu tô assim, ou na escola, ou eu acho algum cantinho, eu coloco, né? Aí eu fico bem quietinho, sabe? No quanto mais eu tô participando. Eu sei que é bem... Eu participo de alguns cursos online também, eu acho interessante, né? Como o mundo deu uma mudada agora e assim a gente é capaz de fazer tudo isso, enfim. Mas eu acho que foi... Ai, estão me ligando, peraí. Deixa eu desligar. Eu acho que foi muito legal, Vitor, você trazer isso aqui pra gente, porque é mais uma pessoa batendo nessa tecla, né? Eu sempre falo para meus alunos, eu tenho um ranço desses vídeos no YouTube, assim, se você falar tal jeito, vão saber que você é brasileiro. Mano, isso é muito... Cara, mas eu sou o quê, sabe? Tipo assim, não é o que eu sou brasileiro. Sim. Enfim, e geralmente é uns gringos que vêm morar aqui, né? E aí eles fazem... Cara, fica assim, não é legal. Então, eu até fujo desses vídeos para o meu algoritmo não ficar muito... Eu morro de curiosidade, assim, às vezes eu assisto um ou dois, aí meu algoritmo pega e começa a sugerir, né? Eu falo, cara, eu vou fugir, porque... Mas é muito... E é muito interessante, né? Porque eles falando português, eles falam, lógico, tem o sotaque deles em cima, muitos deles falam muito bem, a gente consegue entender, mas quando eles falam alguma coisa equivocada, faz algum desvio gramatical ou de fonética, né? Saindo meio que do esperado, o pessoal acha bonitinho. Mas qualquer professor de inglês que tenta fazer, professores sérios, né, que trabalham na internet, tentam produzir algum tipo de conteúdo e eles falam alguma coisa com uma pronúncia um pouco diferente, sem querer, esquece de digitar um S, nossa, a galera meio que sai julgando, né? Então acaba sendo bem... É um pouco delicado, né? Sim, com certeza. O julgamento. Concordo. O Thiago falou alguma coisa aqui. Estou no trabalho agora e não posso falar nesse momento. Eu gostaria de sugestões para estudo, se possível. Nessa temática, Thiago? Perfeito, Thiago. Deixa eu ver se eu consigo pegar nas minhas referências. Eu vou até compartilhar. O trabalho do Labov tem a tradução do professor Marcos Banho, muito bom, Sociolinguistic Patterns, padrões sociolinguísticos na tradução. Ele é muito interessante. Ele dá assim, uma verdadeira aula, né, sobre o que é sociolinguística. Uhum. É que o Labov ele é bem técnico, né? Eu lembro que eu li Labov no mestrado, eu li o primeiro capítulo, eu falei, gente do céu, esse gráfico... Nossa, esse gráfico que eu trouxe é o gráfico mais fácil, assim, porque eu lembro que eu tinha que ler um gráfico e eu ficava, cara, não é possível. E o meu orientador, que dava aula o professor Emílio Pagotto, grande professor, dava aula de sociolinguística, e ele falou, nossa, vocês têm que entender esse gráfico para entender o resto do capítulo. Eu falei, ai, cara, não vai rolar. Eu sou de humanas, né? Mas ele é bem técnico, mas eu acho que tem umas sacadas muito interessantes, né? De como que ele vê. Porque a gente acaba vendo o inglês como uma língua adicional, uma língua a ser aprendida. Para ele, é como se fosse... É a língua nativa dele, né? É como se a gente fazendo estudos sociolinguísticos em português. Então, ele traz certas nuances que, para a gente, passa batido, ou elas são filtradas, né? Pelo material, pelo tipo de material didático. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma... Tem um outro do professor Raja, que ele fala um pouco mais sobre linguística crítica. Acho que não vai cair muito bem. Mas eu tenho a referência do trabalho do Kersville, que é esse vou colocar também, que foi feito na Inglaterra, em algumas partes do Reino Unido, né, em outros países, agora eu não vou lembrar de cabeça onde que foi. E eu tenho esse artigo da Julianne House, ela fala sobre a língua franca, ela tenta colocar de uma maneira mais crítica, mas assim, é um trabalho de 2003, então as redes de comunicação, a internet, elas estavam no auge, mas acho que a gente não tinha tanto acesso à rede como a gente tem hoje. Então acho que certas coisas desse artigo, não sei. A Neiba colocou aqui que ouviu que o sotaque paraense é cantado e parece que o sotaque paraense atrapalhava na pronúncia do inglês. Tem uns comentários que vêm, mas quando você olha a estrutura da língua, né, e a estrutura do inglês, a gente vê que não necessariamente não acaba influenciando em nada, né? E no meu mestrado, eu estudava... Uma das minhas grandes amigas que eu fiz no mestrado, ela é de Maringá.
E ela pronuncia porta e portão, né? Claro. E aí ela mesma brincava que, pelo menos para falar inglês, ajudava, porque ela já nascia sabendo como falar o R, né? Que porta, R. E aí a gente ria muito, né? Porque ela sempre disse que, porque dizem que nosso sotaque é caipira e tal, né? Então, pelo menos para falar o R, eu tô sabendo. Sim, e era sim. engraçado, era um R bem marcado, né? Ali naquela região, Maringá, outra de São José do Rio Preto, também em São Paulo, eles falam bem porteira, portão, né? E a gente não, a gente fala porta. Então, nem o R, nem o R os paraenses estão conseguindo falar, ó, tá vendo só? Então. Sim, sim. O Miro colocou, Miro, tudo bom? Ele colocou do R retroflexo, sem dúvida, sem dúvida. E tem alguns estudos, né? Outro dia eu estava conversando com o professor Miro também, sobre a questão de como o contato linguístico em algumas regiões de São Paulo teriam ocasionado esse R retroflexo que a gente fala para cá. Então é muito interessante, né? Ver como, até mesmo, por exemplo, o próprio R puxado, ele é um reflexo de toda uma história de tempos atrás, conta toda uma história. Então, é uma língua dobrada um pouco mais, que conta uma história. Chega a ser poético, né? Assim, uma língua mais para cima, mais para baixo, conta toda uma história de décadas ou até séculos, às vezes. E a gente está aqui num estado que ele é do tamanho, ele tem um tamanho assim absurdo, né? O Pará é muito grande. Sim. E a realidade é que a gente está aqui no oeste, né? A maioria de nós, a gente está aqui em Santarém, nós estamos no oeste do Pará. Mas se você for comparar o jeito que a gente fala com o pessoal que está no sul do Pará, já tem diferença. Sabe? No mesmo estado. Agora você avalia uma língua, né, falada nessa escala que a gente tem, que é a língua inglesa. Não tem essa, gente. Vai ter diferença. O importante é focar no que se pode seguir como, sei lá, um padrão, não sei. Mas você tem que atingir uma inteligibilidade. Eu sempre me confundo. Mas é isso, é aceitar que your accent is your identity, né? A Karina Fragoso que fala essa frase. Sim, e aí sim. eu falei uma vez e meus alunos gostaram, alguns, né, e tal, e é verdade. Mas a gente também encontra resistência ainda nos alunos, né? Muitos não curtem assim muito. Não, mas eu quero falar assim, como um britânico, como um americano. Ok, é a sua escolha, né? Mas não é obrigado. Não vai te fazer menos falante falar do jeito que você fala. Eu acho que muitos deles querem falar igual os personagens do Friends, né? Não, mas eu não falo no Friends, eles falam diferente, mas na série que eu assisto é diferente. E aí a gente vai ver a série, então aquela série mais, assim, que retrata a gente mais elitizada. E assim, mesmo que... e pra estar na TV também tem toda uma questão, né? Tem alguns atores que têm que passar para alguns personagens por trabalhos de sotaque, né? Que eles chamam de redução de sotaque, que é um negócio meio esquisito também. Então, tem toda uma questão por trás que às vezes acaba passando batida nas pessoas. Uma questão ideológica por trás, sim, isso. A palavra é essa. É bem ideologia mesmo. Uma ideológica por trás de fazer você detestar o seu sotaque. Basta descobrir o que é, né? Aí, exatamente. Não, é bem por aí mesmo. Então, se ninguém mais tiver nada a acrescentar, eu acho que o Christian ia falar. Christian, você vai dizer alguma coisa? Eu poderia indicar o livro lá que a senhora apresenta pra gente sempre, que é para as turmas de inglês, do Anjos, o Desestrangeirizar a Língua Inglesa. Ele fala muito sobre isso. Beleza, amo. Ele toca nesse âmbito assim mais fonológico, sabe, também. Questão de inteligibilidade também. Desestrangeirizar a língua inglesa? Isso, Anjos, eu esqueci. Flávio Anjos. Flávio. Inclusive, o prefácio dele é escrito pelo Raja. Que legal. A gente é íntimo de Raja Gopala, entendeu? Aqui todo mundo íntimo. Maravilhoso também. Esse livro eu sempre passo, inclusive quando eu tô no PIB de inglês, né? Eu sempre passo para os meus alunos para que eles já vão ali pro front,
já com uma nova atitude, né? Porque não dá para repetir as mesmas coisas sempre, né, gente? É. A gente precisa mudar. Não, sem dúvida. Certo? Então, eu acho assim, ó, que a gente teve mais uma conversa super legal, super proveitosa no nosso grupo. A gente conheceu o Vitor e mais sobre o que ele pesquisa, o que ele trouxe para a gente aqui uma coisa muito importante para nós enquanto falantes, pesquisadores, né, professores da língua inglesa. A gente precisa ter noção do poder que a gente tem em mãos, né? A gente está tratando de um poder simbólico muito grande. Né? Nós estamos trabalhando com uma língua que tem muito poder, né? Econômico, tem um poder simbólico, tem tudo. Poder que a gente pode transformar o jeito que a gente olha essa língua e o que a gente faz com ela em sala de aula, né? Que é muito, muito importante. A gente não repetir muitos discursos aí que a gente está cansado de saber que existe ainda, né? Que são os discursos coloniais. A gente tem que dar, dar uma cortada aí, né? Não é não, Vitor? Então, eu te agradeço. É Victor ou Vitor? Então, tem o C, mas Vitor. Tem o C. Então, a gente te agradece muito, foi muito legal, foi super proveitoso a nossa tarde de quinta. A gente está muito feliz de ter te recebido aqui nesse nosso safe place, né? Como eu digo. O gelinho é um lugar seguro ali para nós, professores de inglês que nadam contra a maré, né? Ali que a gente pode conversar e se sentir à vontade. Então, muito obrigada, Vitor. Christian, obrigada por ter aberto a sala. Obrigado. Feito a arte, né? O Christian, ele o Christian é o nosso promoter, né, Christian? E obrigada a todo mundo, gente. Obrigada pela presença. Gente, brigadão, professora Silvia, Christian, todos, muito obrigado. Gostei muito, acho que foi bem, bem legal. E tô pelo WhatsApp lá no grupo, a gente vai conversando e eu prometo que esse ano eu vou participar mais dos encontros, eu vou dando um jeitinho. Mas brigadão, gente, fiquei muito feliz. Obrigada, gente. Tchau, gente. Abraço. Obrigada, foi ótimo. Olha. Gabi Barbosa, tu queres os slides do Vitor? E agora? Tu não tá no grupo, é? Como é que eu te acho, Gabi Barbosa? Ai, tu não é da Copa. Bote seu número aqui, né, Christian? Que a gente te adiciona, pode ser? Aí eu posso mandar no grupo.